Fala pessoal, hoje a gente vai trabalhar o assunto limites e eu espero que faça muito sentido para você. Então eu já vou iniciar esse vídeo falando para você se inscrever no canal, deixar o seu like, que assim você não esquece, e compartilhar no final desse vídeo com quem você acredita que possa fazer sentido. Bora lá? Bom pessoal, você quer ensinar limite para o seu cachorro, seja para ele te obedecer em parque, seja para ele te obedecer na rua, seja para ele te obedecer quando vem outras pessoas na sua casa, seja para ele não ficar pedindo a sua comida, não roubar a sua comida, para que você possa ter uma boa convivência com o seu cachorro. É importante que ele tenha limites. Mas isso também é importante que você tenha claro na sua cabeça o que você quer. Não existe um certo ou um errado dentro do adestramento, e sim existe o que você quer e o que é bom para o seu cachorro. Então, para todo cachorro é importante que ele tenha limites, assim como uma criança, para que ele tenha uma vida social, um convívio social, e ele entenda que ele não pode fazer tudo, seja porque outras pessoas não gostam, né? E tudo bem se o seu cachorro respeitar o espaço dessa outra pessoa. Mas o que eu quero dizer é que assim, se você não coloca limite no seu cachorro dentro da sua casa, ele jamais vai te respeitar em outras áreas. Então, assim, se o seu cachorro não te respeita dentro de casa, não acredite quando você for viajar com ele, a menos que ele seja um cachorro desconfiado, medroso, que fique mais atento em você por estar num ambiente externo. Nessa situação, o cachorro pode sim até ter uma atenção melhor em você, mas em outras situações é muito difícil o cachorro te atender quando tem muitos estímulos, quando tem criança brincando, quando tem bicicleta passando, gente correndo, barulhos, outros sons, outros movimentos, que isso não acontece dentro da sua casa. Então, vai ser muito difícil o seu cachorro te obedecer em situações externas. E o que você deve fazer para que o seu cachorro te obedeça? Crie rotinas de mini treinamentos. Você não precisa ficar 40 minutos, todo o tempo que você for interagir com o seu cachorro criando limites. Mas é importante que você tenha essa rotina para o seu cachorro entender que dentro de casa, em alguns momentos, nem tudo vai acontecer do jeito que ele quer. E acredite, o comportamento dele vai mudar e muito. Às vezes eu começo com um limite simples na aula, que é colocar um petisquinho. Gente, tem um cachorro latindo aqui, ele tá o dia inteiro latindo e meus cachorros estão respondendo para ele. Peraí que eu vou tentar acalmar os meus cachorros. Então, o cachorro, ele tendo todo esse estímulo externo, vai ser muito difícil ele te obedecer. Então, quando eu vou dar uma aula, eu começo normalmente com um petisquinho, mostrando pro cachorro que ele não pode comer. Isso você também pode fazer, é básico. Muitas pessoas falam, ah, Sueli, mas é só isso? Não, não é só isso, mas esse é o básico, porque se seu cachorro não te obedece nem no básico, vai ser muito difícil ele obedecer outras situações. Isso, gente, não é só, ah, Sueli, mas eu preciso parar para treinar. Não, é um momento de interação e controle seu durante essas situações. Justamente porque você precisa ter um controle sobre o seu cachorro para que ele tenha segurança em diversas situações e entenda que algumas situações exigem limites. Mas vamos lá que eu vou explicar e já eu vou mostrar alguns vídeos para vocês entenderem como é que você faz isso, tá bom? Mas assim, você colocou o petisco no chão, você colocou a comida dele no chão na hora que você vai oferecer para ele. Não deixe ele pegar no primeiro momento. Deixa ali, fala um não, aí ele já tá bem nisso, depois que você dá o ok, ou fala pode pegar, ele já vai lá e come. Experimenta dar 2, 3 passos para trás, para que ele vá ganhando autocontrole, não só você tendo sempre que ter o controle da situação, entendeu? Então você vai ampliando o autocontrole do seu cachorro. Com um petisco, é lógico que ele vai ter muito mais vontade, mas não quer dizer que se seu cachorro acertou um dia, errou no outro, isso tenha um problema de fato, tá, gente? Os cachorros, eles têm sentimentos, eles têm vontade própria. Então, não adianta você querer que ele acerte uma vez e depois ele acerte todas as vezes. Ele não é um robô,
né? O cachorro ele tem a vontade, assim como muitas pessoas têm diabetes e de vez em quando quer comer um docinho. Muitas pessoas têm pressão alta, hipertensão e aí de vez em quando vai comer uma comida salgada, enfim. O cachorro também tem as vontades dele, então não é porque ele sabe que não é para pegar que ele não vai pegar. Então, se com você ele sabe que eu vou conseguir aquele petisco se eu fizer uma cara de gato de botas, se eu fizer, se assim que ele sair eu vou lá e pego, ele sabe. Então pronto, para que ele vai te obedecer se ele sabe que ele consegue? Ele também é inteligente. Então cabe a você ter o controle de treinar o seu cachorro inicialmente e ir treinando o autocontrole dele para que isso amplie, tá bom? E aí, aos poucos, você vai estimulando ainda mais. Então, você vai pegar o petisco, vai derrubar no chão. Por quê? Algo que se movimenta vai atiçar o seu cachorro instintivamente, né? Tudo que corre atiça eles e vai fazer com que ele tenha mais vontade de pegar. E aí você fala não, se afasta, volta, e você não precisa treinar ele só com petisco. Você pode treinar ele com uma meia, você pode treinar ele com tudo o que ele gosta, né? E se seu cachorro pega o seu tênis, se não for para chamar sua atenção, se for só por conta do cheirinho de chulé que ele adora, você pode colocar ali do seu lado e ir treinando esse autocontrole dele, para ele entender que não pode, que o seu tênis, que o seu chinelo, que a sua calcinha, que a sua meia, isso não pode, tá bom? Vou mostrar um pouquinho mais na prática aqui como que funciona para vocês. Bom, pessoal, e voltando aqui em relação a não tem o certo e o errado no adestramento, né? Eu, no caso, os meus cães, eu poderia treinar eles e deixar eles bem treinadinhos para poder mostrar para vocês exatamente o que eu faço com os meus cães. Mas os meus cães são meus filhos. Então, se eu falar para você que eu sou sempre a Suelen adestradora, colocando tudo ali certinho, como manda o protocolo do adestramento, não. Eu dou comida para os meus cachorros enquanto eu tô comendo, mas eu sei que quando eu não quero, eu não dou, e eles não ficam me pedindo, porque eles sabem que se eles me pedem, eu não dou mesmo. Se eles estão se comportando só ali ao redor da mesa, de vez em quando eu dou, de vez em quando eu não dou. Eu sei exatamente o que pode, o que não pode dar, mas isso é uma opção minha. Eu não fico treinando constantemente com os meus cães, né? Eu gosto que eles sejam felizes, sejam cães com liberdade, sociáveis, obedientes. Então, qual é a minha prioridade, falando como a Suelen tutora e não a Suelen adestradora, tá, gente? Porque eu também sou mãe de pet. E qual que é essa diferença? É que eu sei exatamente o que eu quero e como eu faço para ter esse resultado. Então, se eu vou no parque com os meus cães e tô vendo que os outros cães são sociáveis, eu solto eles, eu chamo eles. O ET é um pouquinho surdo, então de vez em quando eu solto, de vez em quando não, porque senão eu tenho que gritar para ele me ouvir. Mas o Cacau e a Madonna normalmente num parque andam soltos, e isso, gente, acaba sendo, né? Eu tenho um olhar ali, mas eu também sei que pode acontecer alguma coisa se eu não estiver atenta. Então, é uma outra dica para vocês também, é sempre uma situação onde vocês precisam ter bastante atenção, tá? Mas no meu caso, assim, pro que eu quero, pros meus cachorros, pro que eu acredito, né, de um cachorro, eu não quero um cachorro de trabalho. E tudo bem a pessoa que quer um cachorro de trabalho, tudo bem a pessoa que quer um cachorro para proteger a sua casa, mas você precisa ter claro isso na sua cabeça. E eu vou contar uma história aqui. O Cacau, ele tá comigo um pouquinho mais de 2 anos. E sendo 2 anos, e ele ficou hospedado comigo durante a pandemia, 8 meses, ele era meu hóspede. E eu comecei a colocar ele um pouquinho mais dentro de casa, ficar comigo. E aí, nessa época eu morava nos fundos da casa da minha mãe. E montei a minha casinha lá, depois de, enfim, uma história aí. E aí, todas as vezes que eu saía de casa, ele ia pro lixinho da pia da cozinha. E aí a minha mãe falava: Suelen, esse cachorro é muito inteligente, porque ele espera você sair para ir mexer no lixo. Ele espera você. E ele sempre fez uma cara de santo. Gente, para quem não conhece o Cacau, eu vou deixar a foto dele aqui. E ele sempre fez uma cara de santo, assim. Ai, meu Deus, quando eu brigava com ele, quando eu voltava para casa, né? E deixava ele de castigo, mostrando o porquê que ele estava de castigo.
E ele sempre fez uma cara assim, quando ele me via e sabia que tinha feito algo errado, mas na minha frente, ele não fazia. E aí teve um dia que eu fui trabalhar e esqueci, eu acho que era o celular, e eu voltei e eu peguei ele com a mão na massa, ou seja, a boca no lixo em cima da pia. E a partir de então eu comecei a treinar ele. É lógico que eu tirava o estímulo da pia, o lixinho da pia, não vacilava mais, de vez em quando acontecia, mas aí ele deu uma melhorada. Mas sempre que vacilava, ele ia lá e pegava. E foi um processo. Então, quando você quer uma mudança de comportamento do seu cachorro, entenda que é você que vai trabalhar, né? Ainda mais com essas coisas esporádicas, assim. Então, eu tirei no primeiro momento ali dele. Poderia ter feito um treino para isso? Poderia. Mas, gente, eu adestro o cachorro dos outros. Os meus são coisas pontuais. Ele era um hóspede para mim, ele ia embora daqui a um tempo, então eu não ia treinar ele. Quando eu adotei ele, eu fui pra creche, também tirava algumas coisas. Morei 1 ano na minha creche, 1 ano e 4 meses mais ou menos, e aí eu tirava o lixo e deixava o lixo pra cima, porque se eu vacilasse, ele pegava. E aí quando eu fui pro apartamento, eu coloquei um portãozinho, né, para ele não acessar a área do lixo. E aí quando eu me mudei e não dava mais para fazer isso, eu falei, bom, agora eu vou ter que treinar algumas coisas com o Cacau. E aí eu comecei a treinar mais vezes essa questão do autocontrole só com o petisco. E todas as vezes que eu ia sair, gente, eu mostrava o lixo para ele e falava, olha, não é para pegar. Mas bem sério, assim, não é para pegar. Né? Mudando o tom de voz para ele entender. E hoje, assim, eu não tenho problema com ele. Faz o quê? 2 meses? Hoje faz exatamente 2 meses que a gente tá morando aqui. Eu saio tranquilamente. Às vezes eu deixo a minha comida em cima da mesa e ele não pega a minha comida. Isso não quer dizer que ele não faça isso com outras pessoas, porque quando ele chega na creche, se tem algum monitor, alguns em específicos, com pão que vacila, ele vai lá e ele pega e a pessoa ri, né? Então, assim, ele sabe muito bem, o seu cachorro sabe muito bem o que ele faz com você, o que ele não faz, mas isso tudo é um reflexo da nossa comunicação. Então, comigo ele não tem alguns comportamentos, mas com outras pessoas ele tem, né? O Cacau, ele é muito inteligente e, assim como outros cães, são muito inteligentes também. Isso tudo é um reflexo da sua comunicação. Por isso que você tem que ter muito claro na sua cabeça o que você aceita e o que você não aceita. No meu caso, eu não aceito ter um cachorro que rouba as minhas coisas para comer. Então, eu tive que trabalhar isso. Isso não significa que durante o treino não teve erro, né? Teve sim. Isso não quer dizer que ele não tem errado, mas que se eu não vacilar muito, ele não vai errar. Mas é algo que eu preciso estar treinando com ele. Ele já veio para mim com 6 anos, 7 anos, 6 anos praticamente, enquanto eu estava cuidando dele. Foi um processo, ele já veio com vícios de comportamento, então assim, isso tudo você precisa levar em consideração em um treino. E aí, se tratando de limite, gente, você precisa ter claro na sua cabeça e alinhar com a sua família exatamente o que vocês esperam do seu cachorro. Mas o treino, ele é ali com o ambiente preparado para isso, e aí você vai aumentando os estímulos. Isso, se for com a comida, você vai estar ajudando o seu cachorro a ter autocontrole, mas também vai estar treinando ele para outras situações. Quando você está treinando o seu cachorro, você pode aumentar um pouco o estímulo com ele e fazer com que ele tenha um estímulo maior de errar, né? Sem você oferecer para ele. Então você vai falar para o seu cachorro: garoto, que lindo, parabéns. Perceba que o seu cachorro vai se agitar e vai achar que ele pode comer, mas você não liberou, você só está agitando. Então na rua vão acontecer muitas coisas, vão ter muitos outros estímulos e o seu cachorro precisa ter esse autocontrole. Então quando você treina o seu cachorro dentro de casa e vai incluindo outros estímulos, você está treinando o seu cachorro para a rua, para um shopping, para um parque, né? Isso tudo, gente, envolve uma questão até maior, porque você normalmente tem que ter uma interação de qualidade com o seu cachorro.
isso seja de autocontrole e isso seja de bons momentos com o seu cachorro, porque quando você está num parque, você precisa em alguns momentos ser mais interessante do que tudo aquilo. Para ali você precisa interagir com a bolinha, com uma corda, você precisa ter uma interação legal, gostosa com o seu cachorro, porque o adestramento ele também se trata de conexão. Quantas casas eu já não fui que eu conseguia ter essa conexão com o cachorro e o tutor não conseguia, porque o tutor muitas vezes ou dava um estímulo muito pequeno, porque tinha um cachorro que gostava de um cabo de guerra mega agitado assim, e o tutor ficava com medo de machucar o dente dele, enfim, como outros cães que têm mega energia e o dono só faz um carinho. Você pode sim mudar todo o comportamento do cachorro, mas entende que o seu cachorro também tem o gosto dele, ele também tem coisas que deixam ele mais feliz e mais triste, e você precisa ter essa sensibilidade e entender isso. Então, percebe que assim, essa situação que eu vou mostrar pra vocês do ET, eu tô fazendo um autocontrole aqui, e aí eu tinha deixado um macarrão no fogo e começou a fazer barulho e eu fui lá ver. Então eu deixei o ET, os três, né, o ET, o Cacau e a Madonna aqui na estação de petisco, fazendo um autocontrole com eles. E o ET, na hora que eu vou passar ali, ele já pega a ração, né? Isso é uma situação real. Eu não vou mostrar pra vocês, gente, o treino perfeito. Eu posso fazer isso porque tem vários treinos que são perfeitos, mas essa é a vida real. Então não é porque o seu cachorro roubou, porque ele sabe que não pode pegar e pegou, que você vai parar de treinar com ele, que você vai achar que ele virou um robô e que ele sabe que não pode pegar, mas que aí o seu cachorro não tem jeito e aí você desiste de treinar ele porque você tem um mau cachorro. Não, né? Muito pelo contrário, quanto mais você treina, mais resposta o seu cachorro tem. Mas no meu caso, eu dou comida para ele em outras situações. Eu não fico treinando no limite com eles o tempo todo. Então, eu sei exatamente a resposta que eu vou ter do meu cachorro. Mas se você quer um cachorro muito bem treinadinho, você sabe o que você precisa fazer com o seu cachorro. Então, você não pode dar comida para ele em outras situações, como essa da mesa. Você não pode dar comida quando ele pede para você, porque senão você está reforçando esse comportamento dele pedir para você. Se todas as vezes que você treinar ele rouba e você para, ele entende o quê? Que, nossa, o objetivo é eu roubar. Porque depois que eu roubar, esse treino chato para, né? Quando na verdade não é um treino chato, é um exercício de autocontrole para o seu cachorro, para ele entender que não pode tudo. Para se você tem um cachorro filhote, ele entenda que quando cair um remédio no chão, você não pode pegar, né? No caso ele não pode pegar um remédio quando cai no chão. Isso para a segurança dele. Bom, pessoal, depois de dito tudo isso, agora é você colocar em prática. Ah, Suelen, mas é só isso? Você vai pedir para eu fazer limites com um petisco com o meu cachorro? É só isso. Mas não é só isso. É você fazer primeiro um limite ali mais tranquilo entre vocês e ir aumentando os estímulos e colocando isso, introduzindo esse autocontrole na sua vida, na vida do seu cachorro e começar a colocar isso em prática, conforme ele já está num grau mais avançado aí dentro de casa, que você comece a colocar isso fora de casa também, tá bom? E aí fora de casa a gente não vai ser com um petisco. Se o seu cachorro for muito interessado, vale a pena você fazer esse tipo de interação também com ele fora de casa. Mas se não for, pelo menos o seu cachorro vai estar muito mais atento ao seu controle, ao não, não tem tanta necessidade agora, tá? Para esse vídeo, talvez para o seu momento esteja e depois a gente vai para um próximo vídeo falando sobre isso. Mas para esse momento é o que você precisa fazer e faz. Coloque em prática, mesmo que para você não faça sentido. Coloque em prática, que seja aí 7 dias e vai aumentando os estímulos e não desiste. Se o seu cachorro, ele errou, você vai voltar e você vai fazer pelo menos mais 2, 3 vezes com ele acertando, mesmo que você tenha que ficar do lado do seu cachorro. E você vai ver como o comportamento do seu cachorro muda, tá bom? Experimenta, testa essas dicas e me deixa um comentário aqui falando se deu certo ou não.